Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 16 e nessa aula nós vamos continuar o assunto de ácidos e bases, porém nessa aula nós vamos trabalhar o que nós chamamos de ácidos e bases diarrênios. Para a gente continuar nosso assunto de ácidos e bases, vamos voltar rapidamente na aula anterior e fazer uma pequena revisão. E o que nós vimos na aula passada? Nós vimos que nós podemos identificar se o material é ácido ou básico de duas formas distintas. A primeira é utilizando o que nós chamamos de indicador ácido-base, ou seja, substâncias que mudam de cor em contato com o meio ácido ou básico, ou através de testes de pH. Lembrando que os testes de pH fornecem valores entre 0 e 14, e esses valores entre 0 e 14 me indicam se o meio está ácido ou básico. E galera, bem no final da aula passada, eu disse para vocês que a gente poderia usar esses dois testes para analisar qualquer substância da natureza e dividir essas substâncias em dois grupos principais: as substâncias ácidas e as substâncias básicas. E na aula passada, eu trouxe para vocês 4 exemplos de substâncias ácidas e 4 exemplos de substâncias básicas. As ácidas eram o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico e o ácido sulfúrico. Já as substâncias básicas eram o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de lítio e o hidróxido de magnésio. E bem no final da aula passada eu perguntei para vocês o que todos esses ácidos que eu trouxe nesse exemplo possuem em comum entre si. E da mesma forma, o que todas essas bases que eu trouxe nesse exemplo também possuem em comum entre si. Bom, responder essa pergunta vai ser fundamental para a gente entender os conceitos da aula de hoje. Então, bora tentar respondê-la a partir de agora. Então, galera, na opinião de vocês, o que todos esses ácidos possuem em comum entre si? Vocês concordam comigo que todos esses ácidos começam com um átomo de hidrogênio, HCl, HBr, HI, H2SO4. Ou seja, nesse caso, todas as substâncias ácidas possuem o átomo de hidrogênio em comum, beleza? Da mesma forma, se vocês separarem, nesse caso, as substâncias básicas que eu trouxe como exemplo, elas possuem, além de hidrogênio, um átomo de oxigênio. E uma coisa interessante, gente, esse oxigênio está diretamente ligado ao átomo de hidrogênio. Então, se vocês separarem, qual é a característica comum entre todas as bases que eu trouxe nesse exemplo? Todas essas bases possuem um grupo que a gente chama de grupo OH, ou seja, um oxigênio ligado a um hidrogênio. Então, nesse caso, o que está caracterizando essas bases são o grupo OH, beleza? E galera, aqui a gente já começa a ver a nossa primeira diferença entre ácidos e bases. Ácidos têm um hidrogênio em comum. Base tem um grupo OH em comum. A maioria das bases vão possuir esse grupo OH em sua composição. E pessoal, apesar de bastante simples, essa análise é bastante fundamental para a gente entender os conceitos relacionados a ácidos e bases. E para vocês terem uma noção do quanto esse tipo de análise é importante, foi a partir de análises simples como essa que a gente fez na aula de hoje, que um cientista chamado Svante Arrhenius, que viveu entre 1859 e 1927, propôs uma das principais teorias que explica o funcionamento de ácidos e bases, que é o que a gente chama de teoria ácido-base de Arrhenius. E as teorias propostas por esse cientista foram tão importantes que, em 1903, Svante Arrhenius ganhou um prêmio Nobel por suas teorias relacionadas à ionização e dissociação de ácidos e bases em água. E essa teoria, gente, é uma teoria que tenta explicar a composição e as propriedades de substâncias ácidas e básicas. Então, basicamente, a teoria ácido-base de Arrhenius ajuda a gente a entender o que de fato é um ácido ou uma base. E quais foram as observações de Arrhenius ao propor a sua teoria? As duas primeiras observações foram aquelas que a gente fez hoje no início da aula, que os ácidos possuem hidrogênio em sua composição. Se vocês quiserem, é só voltar naquele slide em que eu tinha as substâncias ácidas e observar que todos os ácidos começam com o hidrogênio em sua fórmula química. E, consequentemente, a segunda observação é que as bases possuem grupos OH, que nós chamamos de grupo hidroxila em sua composição. E se vocês quiserem, é só voltar no slide e observar que todas as bases aqui no caso que eu trouxe no exemplo para vocês possuem o grupo OH em sua composição. Então, galera, é muito importante vocês lembrarem disso. Ácidos estão relacionados com o átomo de hidrogênio na composição,
bases estão relacionadas com o grupo OH em sua composição. Porém, além dessas duas observações básicas, Arrhenius fez uma outra observação muito importante, que é a seguinte: as propriedades ácidas e básicas de uma substância estão diretamente relacionadas com a sua solubilidade em água. Ou seja, aquelas características que fazem uma substância ser ácida ou básica estão relacionadas com o fato dessas substâncias ácidas e básicas serem solúveis em água. E se vocês repararem, até faz sentido com o experimento que eu fiz na aula passada, utilizando o extrato de repolho roxo. E vocês lembram que eu disse para vocês que eu fiz esse extrato utilizando água quente? Eu peguei o repolho, coloquei em água quente e depois simplesmente retirei a água contendo a substância que dá coloração roxa ao repolho? Nesse caso, então, todas as análises que eu fiz de indicador com repolho roxo, eu estava considerando que as substâncias estavam se dissolvendo em água. Então, a todo momento, eu estava utilizando água como meio de análise. Tranquilo? E esta foi uma observação feita por Arrhenius, que as propriedades ácidas e básicas de uma substância estão relacionadas com a sua solubilidade em água. E, galera, a partir desses 3 princípios básicos, nós somos capazes, então, de compreender aquilo que nós chamamos de teoria ácido-base de Arrhenius, que é a teoria que vai explicar o comportamento de ácidos e bases, beleza? E, galera, para a gente começar no passo a passo, o que eu vou fazer? Eu vou começar com um exemplo de um ácido e vou utilizar a teoria de Arrhenius para explicar as propriedades desse ácido, tudo bem? E para começar, eu vou começar com um exemplo bastante simples, que é o exemplo do ácido clorídrico, que tem fórmula química HCl. E para a gente começar a estudar esse ácido, o que a gente tem que fazer? Nós temos que compreender a molécula formada por hidrogênio e cloro. E, galera, lembrando, o hidrogênio ele possui 1 elétron na camada de valência, o cloro ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então, montando a estrutura de Lewis para essa molécula, o que nós temos? Hidrogênio com 1 elétron, cloro com 7 elétrons na camada de valência. E nesse caso, como os dois átomos precisam receber 1 elétron, os dois átomos então irão compartilhar um par de elétrons, um tipo de ligação que nós chamamos de ligação covalente, em que há um compartilhamento de elétrons. E nesse caso, eu posso representar esse compartilhamento com um traço, e por fim eu posso ter a seguinte estrutura para uma molécula de ácido clorídrico: um hidrogênio ligado a um átomo de cloro. Só que, pessoal, para a gente compreender ácidos e bases, é fundamental a gente analisar também a polaridade de moléculas. E nesse caso, eu pergunto para vocês, o HCl é um exemplo de molécula polar ou apolar? E para a gente analisar a polaridade dessa molécula, nós temos que comparar as eletronegatividades do hidrogênio e do cloro. Para isso, o que nós temos que fazer? Utilizar a nossa lista de eletronegatividade. Lembra da frase, gente? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembrem dessa frase para lembrar da lista de eletronegatividade. E agora, então, basta a gente comparar as eletronegatividades do átomo de hidrogênio e do átomo de cloro. Galera, nesse caso, tem diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos? Tem diferença, portanto, a molécula de ácido clorídrico é polar. Porém, agora a gente tem que definir, se ela é polar, qual átomo é o polo negativo e qual átomo é o polo positivo. Para isso, a gente tem que lembrar, o átomo mais eletronegativo tende a ficar negativo e o átomo menos eletronegativo tende a ficar mais positivo. Nesse caso, quem é mais eletronegativo, cloro ou hidrogênio? No caso, o cloro é mais eletronegativo, portanto, o cloro assume uma carga parcial negativa. Como o hidrogênio possui menor eletronegatividade, ele assume uma carga parcial positiva. Então, voltando no nosso slide, o que nós temos? HCl é uma molécula polar, e nesse caso, o hidrogênio possui carga parcial positiva, o cloro carga parcial negativa. Tranquilo? E, pessoal, isso aqui é muito importante para a gente entender a teoria ácido-base de Arrhenius. E para isso, o que a gente tem que lembrar? Que, de acordo com as observações de Arrhenius, as propriedades ácidas e básicas estão diretamente relacionadas com a solubilidade das substâncias em água. Então, a gente tem que sempre considerar a presença de água no meio.
Então, basicamente, para a gente analisar o ácido clorídrico, nós temos que analisar a interação desse ácido com moléculas de água. Então, nesse caso, como que fica a interação do ácido clorídrico com moléculas de água? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que significa o átomo de hidrogênio possuir carga parcial positiva e o de cloro possuir carga parcial negativa. Nesse caso, o cloro está parcialmente negativo porque o cloro é mais eletronegativo e atrai mais os elétrons da ligação, ou seja, ele puxa mais os elétrons da ligação para o seu lado. Já o hidrogênio, que é menos eletronegativo, puxa menos os elétrons da ligação, portanto, fica um pouco mais positivo, beleza? Então, nesse caso, a polaridade da molécula está relacionada com a atração dos elétrons dessa ligação química entre hidrogênio e cloro. Só que agora vamos imaginar que eu peguei o ácido clorídrico e dissolvi ele em água para a gente analisar a teoria ácido-base de Arrhenius. Galera, quando eu coloco o ácido clorídrico em água, o que acontece? A molécula de água ela é capaz de se aproximar de uma molécula de ácido clorídrico e romper com a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Beleza? Então, galera, lembrem-se disso. Quando eu coloco ácido clorídrico em água, a água é capaz de vir se aproximar do ácido clorídrico e quebrar a ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Só que, galera, vocês lembram que nesse caso eu disse que o cloro puxava mais os elétrons da ligação, enquanto o hidrogênio puxava menos os elétrons da ligação? Então agora pensa comigo. Se o cloro está puxando mais e o hidrogênio está puxando menos, e a água vem, se aproxima e rompe a ligação química, o que acontece? O hidrogênio, que estava puxando menos os elétrons, perde esse elétron para o átomo de cloro, porque o cloro está puxando os elétrons mais fortemente. Se o hidrogênio agora perde os elétrons, ele fica com menos elétrons e assume uma carga positiva. Tranquilo? Já no caso, o cloro, que estava puxando mais os elétrons da ligação para o seu lado, quando a água rompe essa ligação química, o cloro sai com os elétrons da ligação. Portanto, o cloro sai com uma carga negativa. Beleza? E galera, agora prestem bastante atenção. Depois que a água quebra a ligação química, a carga já não é mais parcial, porque a carga era parcial quando tinha uma ligação química. Quando a molécula quebra essa ligação, agora a carga já é uma carga completa, tudo bem? Ou seja, eu não preciso mais do símbolo de carga parcial aqui no hidrogênio nem no cloro. E como que esse fenômeno está relacionado com a teoria ácido-base de Arrhenius? Porque Arrhenius observou que as características ácidas das substâncias estão diretamente relacionadas com a formação de H+ em água. Então, toda vez que uma substância for capaz de produzir esse íon aqui, ó, H+, ou seja, hidrogênio com carga positiva em água, essa substância é uma substância ácida. Então, pessoal, a característica ácida das substâncias está diretamente relacionada com a formação do íon H+ em água. Então, de acordo com a teoria ácido-base de Arrhenius, o que seria um ácido? Um ácido, gente, é toda substância que, em água, forma íons H+. Beleza? Então, galera, toda aquela substância que, quando eu coloco ela em água, ela é capaz de formar íons H+, eu digo que essa substância é um ácido na teoria de Arrhenius, ou simplesmente ácido de Arrhenius. E quais são os principais exemplos de ácidos de Arrhenius? São aquelas moléculas que possuem um hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo. Por exemplo, HCl, HBr, HI, H2SO4, H2CO3. Nesse caso, gente, nós temos hidrogênio ligado a átomos mais eletronegativos. Portanto, todas essas moléculas são capazes de formar H+ quando em contato com a água. E a maneira mais adequada da gente representar essa formação de H+ em água é a partir das reações de ionização, que acontecem sempre quando a gente analisa ácidos de Arrhenius, beleza? Como que a gente vai representar essa reação de ionização? Primeira coisa, gente, nós vamos começar representando o meu ácido, que no meu primeiro exemplo foi o HCl que a gente analisou, e na frente desse ácido nós vamos colocar entre parênteses as letras A, Q,
que significa o quê, gente? Significa aquoso. Significa que o meio está aquoso, ou seja, que nesse recipiente contém água, que o HCl está dissolvido em água, beleza? Então, toda vez que você vir entre parênteses aqui, isso significa que a substância está dissolvida em água, ou seja, que o meio está aquoso. E galera, como nós vimos, no caso do HCl, o hidrogênio é parcialmente positivo, Cl é parcialmente negativo. Quando eu coloco em água, o que acontece? A água rompe as ligações entre o hidrogênio e o cloro. E como que eu represento essa transformação aqui nessa reação, gente? Eu represento isso com uma seta, beleza? Essa seta aqui, ó, indica transformação, beleza? Então, nesse caso, eu estou indicando que está havendo uma transformação do HCl. E como nós vimos, quando eu coloco o HCl em água, qual é a transformação que ocorre? A água separa os átomos. Então, eu separo o hidrogênio positivo, que é menos eletronegativo, e o hidrogênio também está em água, então na frente dele eu também coloco o símbolo aquoso, aqui, beleza? O hidrogênio está positivo porque perdeu os elétrons para o cloro. E nessa transformação, gente, além de H+, o que mais eu produzo? Eu produzo mais Cl-, beleza? Nesse caso, o cloro está negativo porque atraiu os elétrons da ligação, e o cloro também está aquoso porque também está em água, beleza? Então, de uma forma organizada, sempre que eu quiser representar a formação de H+ em água por parte de um ácido, como que eu vou fazer? Eu escrevo a fórmula química de um ácido, coloco uma seta representando a transformação, e nessa transformação do ácido eu formo H+, mas também eu formo Cl-. E todas as espécies químicas estão em água, portanto, todas estão no meio aquoso. E galera, eu posso fazer a mesma lógica agora para outro ácido, por exemplo, o ácido bromídrico. Nesse caso, gente, vai acontecer uma coisa bastante similar. O hidrogênio ele está ligado ao bromo, que é um átomo mais eletronegativo. Então, no caso, o hidrogênio assume uma carga parcial positiva, o bromo uma carga parcial negativa. Quando eu coloco esse ácido no meio aquoso, ou seja, em água, o que acontece? Ocorre uma transformação, e nesse caso, a água é capaz de separar os átomos de hidrogênio e de bromo. E quando separa os átomos, o hidrogênio fica com carga positiva, o bromo, que puxou os elétrons, fica com carga negativa. E observem que nos dois casos houve a formação de H+ em água, beleza? Fazendo um último exemplo só para ver se vocês pegaram a ideia, eu posso fazer o exemplo do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Nesse caso, gente, como tem mais átomos, talvez vocês se confundam um pouco. Qual que é a dica? Como eu estou falando só de ácido, o que você faz? Separa o hidrogênio do restante, beleza? Nesse caso, o hidrogênio assume uma carga parcial positiva, todo o restante uma carga parcial negativa. Tranquilo? Então, quando eu coloco o H2SO4 em água, a água é capaz de separar os átomos de hidrogênio do restante. E nesse caso, o que eu formo? Eu formo H+ aquoso, ou seja, íons H+ presentes em água, e formo também o restante com carga negativa. E nesse caso, gente, quando eu separei o hidrogênio do restante, o que sobrou? Sobrou o SO4. Então, nesse caso, vai formar H+ mais SO4 2-. Então, galera, essa representação é sempre bastante simples, porque como o hidrogênio sempre fica positivo, basta eu dividir essa molécula em duas partes, ou seja, a parte do hidrogênio e o restante, e lembrar sempre que o hidrogênio fica positivo. Então, no caso, quando eu coloco HCl em água, forma H+, Cl-. Quando eu coloco HBr em água, forma H+, Br-. Quando eu coloco H2SO4 em água, vai formar H+, e o restante negativo, que é o SO4 2-. Essas cargas e esses números a gente vai entrar em mais detalhes na próxima aula, tudo bem? Por enquanto, não se preocupe. E o que eu quero que vocês observem, gente? Que nesse caso, em todas as espécies, houve a formação de H+ em água. Lembrando que eu sei que está em água pelo símbolo aquoso que está aqui na frente, tudo bem? E galera, toda vez que há a formação de H+ em água, esse H+ indica que a substância é ácida, beleza? Então, galera, na teoria de arrênios, sempre que eu tiver um ácido, haverá a formação de H+ no meio.
bastante atenção nisso. Então, galera, se na teoria de Arrhenius um ácido é toda substância que em água forma H+, o que seria então uma base? E para isso, vamos analisar uma base super simples que nós chamamos de hidróxido de sódio, que tem fórmula química NaOH. E por que essa substância é classificada como base na teoria de Arrhenius? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: o átomo de sódio se une aos demais átomos por uma ligação iônica. Porém, vocês têm que lembrar, nesse caso do hidróxido de sódio, o sódio ele já é um íon positivo e ele está interagindo, ou seja, formando uma ligação iônica, com o íon OH-, que é o restante aqui da minha estrutura, tudo bem? Então, nesse caso do NaOH, o que nós temos? O Na ele é positivo, é um íon positivo, e o OH é o íon negativo. E, galera, se a gente está analisando a teoria de Arrhenius, é fundamental a gente considerar a presença de água. Então, quando eu pego o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e dissolvo em água, o que acontece? A água, nesse caso, também é capaz de vir se aproximar do NaOH e separar o íon positivo do íon negativo, beleza? Nesse caso, quando a água separa, o que acontece? Eu formo o sódio de carga positiva separadamente do OH de carga negativa. Então, nesse caso, gente, a água simplesmente separa a parte positiva da negativa, formando Na+, e OH-. E, galera, agora bastante atenção. Quando Arrhenius propôs essa teoria, ele observou que o que faz uma substância possuir características básicas é a produção ou formação do íon OH- em presença de água, beleza? Então, toda vez que uma substância consegue liberar OH- em presença de água, essa substância possui uma característica básica, beleza? Ou seja, ela é uma base. Então, galera, bastante atenção. Toda vez que uma substância forma OH- em água, essa substância é uma base, ou seja, possui características básicas. E nesse caso, organizando as informações, o que nós temos? Que na teoria ácido-base de Arrhenius, uma base é toda substância que, em água, libera OH-. Então, nesse caso, vocês não podem esquecer que, no caso da teoria ácido-base de Arrhenius, é fundamental haver água, e no caso a base é aquela substância que em água libera OH-. E só para a gente comparar, qual que é a diferença entre uma base e um ácido na teoria de Arrhenius? Que um ácido na teoria de Arrhenius em água libera H+, já a base libera OH-. Beleza? Essa é a principal diferença. E quais são os principais exemplos de base? O hidróxido de sódio, que é o NaOH, o KOH, que é o hidróxido de potássio, LiOH, que é o hidróxido de lítio, e o MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. Beleza? Então, reparem uma diferença bastante clara entre ácidos e bases. Ácidos tendem a ter hidrogênio no início da fórmula, já a base tende a explicitar o grupo OH na fórmula química. Então, essa já é uma forma de vocês irem diferenciando ácidos de base, beleza? E, galera, como é que a gente representa a formação do OH- em água de uma forma mais organizada? Nós podemos representar o que nós chamamos de reação de dissociação. No caso aqui, a gente representa essa reação para as bases. Vamos, então, representar essa reação para a nossa primeira base, que era o hidróxido de sódio. E, galera, como eu disse anteriormente, no caso do hidróxido de sódio, o OH é negativo, o sódio é positivo, beleza? E vocês têm que lembrar que no caso da teoria ácido-base de Arrhenius, o meio tem que possuir água, ou seja, aqui na frente eu tenho que colocar aquoso, indicando que eu dissolvi o hidróxido de sódio em água, beleza? Quando eu coloco o hidróxido de sódio em água, ocorre uma transformação, e o que a água faz? Ela separa o íon positivo do íon negativo. Então, o que eu formo em água? Eu formo o sódio positivo, e aquoso porque ele está em água, e formo mais o quê? Eu formo mais o OH-.
negativo, que é o que a gente chama de íon hidroxila, tudo bem? Então, uma dica para quando vocês forem representar essa reação para as bases. No caso, sempre que tiver OH, o OH em si fica negativo, e o restante da minha estrutura, no caso, fica positivo. Então, nesse caso, o OH fica negativo e o restante, que é o Na, fica positivo. Vamos aplicar essa ideia agora para uma outra base, que é o hidróxido de potássio. Nesse caso, novamente, o OH é negativo, portanto, a parte positiva é o potássio, que está sendo representado pela letra K. Então, quando eu coloco o hidróxido de potássio em água, a água vai separar esses íons e vai formar o quê? Vai formar potássio positivo, ou seja, K+, mais o quê? Mais OH negativo, beleza? A água separa esses íons. E por fim, trazendo uma última reação, que é a do hidróxido de magnésio. Nesse caso, o que acontece? A água também vai separar a parte positiva da negativa. Porém, gente, nesse caso a gente vai ter uma diferença nas cargas. Eu vou explicar essa diferença na aula que vem, beleza? Então, quando eu coloco o MgOH2 em água, o que acontece? A água separa os íons Mg2+, que é a parte positiva do magnésio, mais o que? O íon OH-, e nesse caso eu formo dois íons OH-, beleza? E galera, de acordo com a teoria de Arrhenius, como eu sei que essas substâncias são básicas? Porque essas substâncias em água liberam o íon OH-. E nesse caso, gente, esses íons OH- indicam que essas substâncias são bases, ou seja, são substâncias com propriedades básicas. Então, só para resumir, na teoria ácido-base de Arrhenius, um ácido é toda substância que em água forma H+, já a base é toda substância que libera OH- em água, ou seja, a base tem que possuir OH-. E galera, de uma forma bastante resumida, essa é a teoria ácido-base de Arrhenius. E apesar de possuir alguns conceitos complexos, na prática, a teoria ácido-base é bastante fácil de ser utilizada. Então, nesse caso, para finalizar a aula de hoje, eu vou resolver alguns exercícios relacionados à teoria ácido-base de Arrhenius, e como a gente ainda está falando de ácidos e bases, eu vou puxar alguns conceitos relacionados à aula anterior, em que eu falei de pH e indicadores ácido-base, beleza? Então, bora para o nosso primeiro exemplo. Então, galera, no exemplo 1, eu peço o seguinte: marque a alternativa que traz um exemplo de ácido ou base de Arrhenius. Então, eu tenho aqui a alternativa A, NaCl, B, HCN, C, Fe2O3 e D, CaO. O que vocês precisam lembrar para resolver essa questão? Lembrar da definição de ácido e base de Arrhenius. Galera, voltando no slide, um ácido do de Arrhenius é toda substância que libera H+ em água, e base de Arrhenius é toda substância que libera OH- em água. Então, trazendo as informações, o que eu tenho? O ácido tem que formar H+, a base tem que liberar OH-. Então, se vocês separarem, para uma substância ser um ácido ou base de Arrhenius, ela tem que possuir ou H+ em sua composição ou OH- em sua composição, beleza? Então, vamos analisar alternativa por alternativa. Na opinião de vocês, gente, o NaCl pode ser um ácido ou base de Arrhenius? Não, né? Porque no caso do NaCl, não tem hidrogênio nem oxigênio ligado a hidrogênio. Portanto, no caso do NaCl, não pode formar nem H+, nem OH-. Então, o NaCl não é um exemplo de ácido ou base de Arrhenius. Na letra B, eu tenho HCN. Agora, nesse caso, gente, o HCN pode ser um ácido ou base de Arrhenius? Nesse caso, pode. Por quê? Porque no HCN tem um átomo de hidrogênio. Ou seja, se tem um átomo de hidrogênio, essa substância pode liberar H+ em água. Então, a letra B pode ser uma opção. Vamos analisar o restante só para a gente ter certeza, beleza? No caso, a letra C, eu tenho um óxido de ferro, que é o Fe2O3. Nesse caso, o óxido de ferro pode ser ácido ou base de Arrhenius? Não. Por quê? Porque, no caso, o óxido de ferro não é formado nem por hidrogênio, nem hidrogênio ligado a oxigênio. Portanto, o óxido de ferro não pode ser um ácido ou base de Arrhenius. A mesma coisa serve para o óxido de cálcio. Nesse caso, o óxido de cálcio não possui em sua composição nem hidrogênio, nem oxigênio ligado a hidrogênio.
Portanto, o óxido de cálcio também não pode ser um ácido ou base de arrênios. Então, nesse caso, a alternativa que traz um exemplo de ácido ou base de arrênios é a letra B, que é o HCN, que é a única substância que pode liberar H+ ou OH- em água. Tranquilo? Nesse caso, essa substância é um ácido, porque ela vai liberar H+ em água, beleza? Ela não tem OH na composição. E galera, vamos resolver agora o nosso exemplo 2. O que eu digo no exemplo 2? O hidróxido de alumínio é uma substância utilizada para tratar problemas de acidez estomacal. A imagem abaixo representa a dissolução dessa substância em água. Então aqui eu estou representando o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, sendo dissolvido em água. Isso eu posso representar tanto pelo símbolo aquoso na frente da fórmula química, quanto por essa representação aqui, ó, da molécula de água em cima da setinha que representa a transformação. Ela pode vir dessas duas formas. E nessa questão eu faço duas perguntas. A primeira é a seguinte: o hidróxido de alumínio é uma substância ácida ou básica? O que eu preciso analisar para responder essa questão? Eu preciso analisar se ela produz H+ ou OH- em água, beleza? Se ela produzir H+, essa substância é um ácido. Se ela produzir OH-, essa substância é uma base. E galera, analisando a reação de dissolução desse composto, o hidróxido de alumínio libera H+ ou OH- em água. Se vocês separarem, o hidróxido de alumínio libera OH- em água. Se ele libera OH- em água, o hidróxido de alumínio é uma substância ácida ou básica? A minha resposta é básica. E por que é uma substância básica? Porque o hidróxido de alumínio libera OH- em água. E galera, nessa questão eu também faço uma segunda pergunta. Nesse caso, o pH desse meio estaria acima ou abaixo de 7? Para responder essa questão, vocês precisam lembrar da aula passada em que eu falei de pH. E analisando rapidamente aquela escala de pH que eu passei para vocês na aula passada, o que nós temos? pHs abaixo de 7 indicam que o meio está ácido e valores de pH acima de 7 indicam que o meio está básico. Voltando para o exemplo 2 e respondendo a segunda pergunta, nesse caso, gente, o pH desse meio estaria acima ou abaixo de 7? Galera, como nesse caso o hidróxido de alumínio libera OH- no meio, portanto é uma substância básica, logo se a gente medisse o pH do meio, o pH estaria acima ou abaixo de 7, o pH estaria acima de 7. Por que estaria acima de 7? Porque pHs acima de 7 indicam que o meio está básico. Então, nesse caso, gente, o hidróxido de alumínio é uma substância básica porque libera OH-, e como é uma substância básica, o pH estaria acima de 7. E galera, por fim, eu vou trazer um exemplo para mostrar para vocês que, conhecendo apenas os conceitos relacionados aos ácidos e bases de arrênios, a gente consegue resolver uma grande quantidade de exercícios diferentes. E esse tipo de exercício que eu vou mostrar para vocês é bastante comum em cair em provas como PAS ou Enem. Então vamos lá. Eu digo o seguinte na questão: alguns gases de enxofre liberados em chaminés de indústrias podem se dissolver nas gotículas de chuva de acordo com a seguinte reação. Então, basicamente, o que eu digo nesse enunciado, gente? Que nas chaminés de indústrias podem ser liberados alguns gases que nós chamamos de gases de enxofre, e esses gases podem se dissolver nas gotículas de chuva. Então, imagina que tem alguns gases de enxofre simplesmente entrando em contato com as gotas de chuva e se dissolvendo nessas gotas de chuva, beleza? E a reação dessa dissolução em água está sendo representada nessa imagem abaixo, beleza? Então, no caso, o gás de enxofre que eu estou falando é o SO3. Ele, então, interage com a água. Então, estou colocando que o SO3 está interagindo com a água, que é H2O. E aqui eu tenho uma seta de transformação. E o que está sendo formado quando o SO3 interage com a água? Está sendo formado 2 hidrogênios positivos, ou seja, 2H+, e SO4, 2-. E galera, para resolver essa questão, vocês precisam basicamente saber de apenas uma coisa: o que é um ácido e uma base de arrênios. Mais nada, você não precisa saber nem o que são gases de enxofre
muito menos saber detalhes dessa reação. Vocês só precisam saber o que é um ácido e uma base de arrênios, beleza? E galera, o que seria um ácido e uma base de arrênios mesmo? Um ácido de arrênios é uma substância que libera H+ no meio, e uma base é aquela que libera OH- no meio. Só com isso você já mata a questão. Por quê? Porque nessa questão, quando eu tenho a reação do enxofre com a água, é formado H+ no meio. E galera, se é formado H+ no meio, isso indica que o meio está ácido, beleza? Sempre que tiver H+ sendo produzido, eu estou falando de um meio ácido, beleza? Aí o que eu peço nessa questão? Nesse exemplo, a chuva será ácida ou básica? Galera, como nesse caso, nas gotículas de chuva estão sendo produzidos H+, essa chuva vai ser ácida. E por que vai ser ácida? Porque está sendo produzido H+ nas gotículas de chuva. E agora eu faço a seguinte pergunta. O pH dessa chuva será maior ou menor do que 7? Bom, galera, se essa chuva é ácida, como nós vimos na aula anterior, pHs abaixo de 7 indicam que o meio é ácido. Então, nesse caso, o pH dessa chuva será maior ou menor do que 7? Será menor. E por que será menor do que 7? Porque, nesse caso, essa chuva é ácida. E como que eu sei que ela é ácida? Porque, nesse caso, está sendo produzido H+ no meio. Beleza? Então, galera, só com esse conhecimento de H+ e OH-, vocês já conseguem resolver uma gama muito grande de exercícios. Tranquilo? E, galera, eu vou ficando por aqui na aula de hoje. Já tem muito conteúdo para uma aula só. Como a gente ainda tem um certo tempo, na aula que vem eu ainda vou trazer alguns conceitos relacionados a ácidos e bases, entrar em alguns detalhes sobre alguns ácidos e algumas bases e principalmente trazer nomenclatura. Nós vamos aprender a como dar nomes aos ácidos e às bases. Beleza? Então, galera, por hoje foi só. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem no Google Meets. Eu sempre estou à disposição. No mais, boa atividade a todos. Até a próxima e valeu!